Graças a Deus. Boa noite. Que ambiente maravilhoso para a gente poder olhar as Escrituras e continuar aprendendo. Eu estava ali falando com o pastor, que aula linda que vocês receberam aqui. Que privilégio, de verdade, gente. Porque está um pouco em extinção, né, os mestres. Então, ore pela saúde do pastor para ele viver muitos anos. Amém, gente? Eu falei com ele ali, eu quero que você viva muito. Porque é tão saboroso, é isso mesmo, quando você se expõe uma palavra que vai fazendo sentido para você, que vai construindo uma identidade em você, que vai levando você para uma dimensão que você ainda não tocou. Porque é muito claro, gente, que o que você sabe trouxe você até aqui. Mas aonde Deus quer te levar, Ele está te dando coisas novas. Então Deus te expõe a um conhecimento para a próxima etapa que Ele tem para a sua vida. Quando você tem um projeto na sua vida, a pergunta é, você está pronto para ele? Porque Deus não tem problema em lhe dar, o problema é o quanto você suporta. É o quanto na tua alma você vai receber algo que não vai te afastar, vai te aproximar de Deus. Eu sei que é básico aqui o que a gente vai construir, mas a minha primeira ida a Israel, de mais de 40, foi quando eu cheguei no Mar Morto, pastor, e eu sei que é básico, eu vou falar, mas só para a gente falar para alunos, foi descobrir porque o Mar Morto morreu. E eu falei, ué, eu nem sabia que ele foi vivo um dia. E a questão era que ele foi dando uma aula dos afluentes, né, ali do Jordão, dando uma aula ali de como o Rio Jordão escoa no Mar da Galileia, e do Mar da Galileia volta ao Rio Jordão, que vai descer o lugar mais baixo da terra, a 400 metros do nível do mar, e que quando chega lá ele só escoa e não mais entrega nada para ninguém. E por isso, no natural, o H2O, ou seja, é puxado para as nuvens e ali fica o sal, vai virando enxofre, que vai ficando tão nocivo que ninguém mora lá dentro, ou seja, ninguém vive lá dentro. E ali começamos a aprender por que algumas pessoas são tão amargas, porque elas só recebem e não escoam. E por isso, eles sabem tanto, mas não entregam nada para ninguém. E por isso se tornam pessoas que dão trabalho, pessoas que não rompem, não multiplicam, porque eles só param para aprender, mas não querem ensinar. Mas eu sei que aqui não é assim. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Que você está aqui recebendo para dar, recebendo para romper, para entregar às pessoas. Então eu fui sempre apaixonado pelo conhecimento. Quando eu fiz a Universidade Hebraica em Israel, há 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de estudar com professores do Exército de Israel. E eu pude entender algumas coisas na nação de Israel, porque rompe. Eu estou indo agora, daqui a 20 dias, com outro grupo, né, depois de 15 anos. Viver essa imersão, como vivi lá há um tempo, que o Exército de Israel é o único exército do mundo que as pessoas não são treinadas para cumprir ordem, eles são treinados para cumprir a missão. E por isso você começa a ter um resultado diferente na tua equipe, quando você forma pessoas não para cumprir ordem que você dá, mas para que eles tenham autorresponsabilidade e improvise quando for necessário, e eles tomam decisões no campo de batalha. E aqueles ensinos, eles foram modificando um pouco a minha liderança como líder hoje. No projeto de apacentar pastores, eu fico buscando caminhos para que a gente consiga esse caminho do crescimento. O Projeto Vida demorou 7 a 8 anos para sair de 200 pessoas. E foi uma dor de parto, né, quando eu via lugares que rompiam tanto e as coisas na minha igreja elas não aconteciam. Me empenhava tanto, estudei para isso, minha esposa também, e a gente não conseguia virar a chave, né? Chegava a 150, 120 pessoas, não rompia. E até que Deus nos fez viver um avivamento. Eu já contei aqui em cultos nesse lugar. E ali eu comecei a perceber de que não adianta Deus mandar as águas se você não está preparado, se você não abriu cisterna, se você não preparou sua equipe, se você não organizou a casa, para que aquele avivamento se torne algo tão exponencial e traga um verdadeiro crescimento. Hoje somos em milhares, 50 igrejas, mas até que essa bolha rompesse, eu tive que aprender uma coisa que eu vou compartilhar hoje. Prepare o lugar. Fala para o teu irmão, prepare o lugar. O tema que eu quero dar está em Isaías capítulo 66, versículo 9, aonde não é a única base do que eu aprendi, mas foi exatamente o entendimento que mexeu o meu espírito a entender que não é a força do meu braço, mas é o quanto eu me preparei para receber o que Deus tem para fazer. Acredite nisso quando Isaías diz 66, 9.
será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu que faço nascer fecharia o ventre da mãe? Diz o Deus, ó Sião. Outras versões: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, ou eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre sem que faço dar à luz? Ou seja, eu que faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Olha essa versão: poderia eu abrir o útero e não dar à luz o bebê? Poderia eu que dá à luz os bebês fechar o útero? Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer que o filho nasça? Foi o que a gente leu aqui hoje. A versão que diz: deixaria eu o bebê aparecer, mas não chegar a nascer? Pergunta Adonai. Eu, causador do nascimento, fecharia seu ventre? Pergunta seu Deus. E por último, por que eu deveria ajudá-la no parto se sou eu que faço nascer? Diz o Eterno. Por que deveria eu fechar a madre quando sou eu que faço o bebê nascer? Pergunta o seu Deus. Você sabe que Deus ele está respondendo uma pergunta, fazendo uma nova pergunta. A nação de Israel estava perguntando se Deus faria o que ele realmente havia prometido. E eu e você sabemos muito bem que Deus cumpre a palavra dele não por causa da gente, por causa do caráter dele. E quando Deus está comunicando, ele não está comunicando, ele está falando, não está falando, ele está criando. Que toda a palavra de Deus já está pronta, esperando você chegar no tempo dele, quando você no teu cronos ainda está esperando chegar, mas Deus já fez, ele não vai fazer. A gente já sabe muito bem que é impossível Deus não cumprir uma palavra. Ele pode atrasar, não por ele, por causa da gente, mas que a palavra dele liberada vai acontecer. Porém, ele está fazendo uma pergunta ao povo, que lhe fez uma pergunta. Ele está dizendo: vocês estão perguntando se vai acontecer? Claro, por quê? Porque existem profecias que a gente faz igual Sara. Sara riu. Sara o quê? E a gente sabe que ela não riu de Deus, não riu do anjo, não riu da profecia, mas riu dela mesma. Quantos de nós já passamos alguns momentos na vida que você pensou assim: meu Deus, o profeta se empolgou, porque a palavra que ele está dando, meu Deus, eu não estou conseguindo nem sobreviver. E ele está dizendo aqui que eu vou ser líder de multidões, que eu vou viajar, etc, etc. Irmãos, todos nós já passamos momentos da vida que a gente achou que Deus errou o endereço, mas a unção não erra endereço. Quando uma palavra é liberada em sua direção, por mais absurdo que seja, você possa ter rido de você, de Deus nunca, de você, Deus vai cumprir a palavra dele sobre a tua vida, sobre a tua história. Só que o povo tinha uma pergunta, eles estão num período de exílio. Na verdade, Isaías é um profeta que se move antes do exílio. O texto de Isaías 40, para aqueles que são curiosos, e aqui eu sei que vocês são, é uma profecia, ou 45, quando ele chama de Ciro meu ungido. Aquele texto foi escrito 100 anos antes mesmo de Ciro nascer. Olha que loucura, Deus já tinha um nome de Ciro sem que Ciro nem existisse na terra ainda. Ele está falando de algo que, enquanto você está entrando no período do exílio, Deus já está dizendo que o livramento já está promulgado, muito antes de acontecer os 70 anos. Só que eles estão perguntando para Deus por quê? Porque era absurdo a distância entre a profecia e o que eles estavam vivendo naquele momento. E toda pergunta é um vazio a ser preenchido. Pode repetir? Então, se toda pergunta, querido, é um lugar, é um terreno escorregadio, porque a dúvida é um terreno escorregadio. Você pode estar vivendo um momento do teu ministério que algumas dúvidas, elas quebraram um pouco a paixão. Agora, se a dúvida é um vazio a ser preenchido, e aí você quer preencher o vazio com respostas, só que Deus não se explica, Deus se revela. Espera aí, eu vou deixar você pensar um pouquinho. Deus não se explica. Ah, mas Deus vai se explicar. Sabe aquela irmãzinha que fala assim: não, você não está entendendo, pastor, eu tenho intimidade com Deus, eu já falei com Ele, Ele vai descer e vai se explicar. Eu posso ser honesto ou não? Deus nunca vai se explicar para ninguém. Deus não se explica, Ele se revela. E a paz que excede a razão, ou seja, não vai trazer nenhuma palavra que faça sentido, mas Ele vai preencher o teu vazio.
Você vai ver alguém que estava numa crise porque estava buscando uma resposta. E você vai perguntar, e Deus respondeu? Ele vai falar, não, mas só que preencheu o meu vazio. Ele fala, mas por que tua face mudou se Deus não te respondeu? Ele não respondeu, mas eu senti uma paz que excede a minha razão, que não tem como explicar. Mas eu sei que Ele preencheu o vazio daquele luto, daquele momento, daquele questionamento, daquele momento da minha vida. Sabe qual é o problema? Que as pessoas estão querendo que Deus se explique através de alguém. Nós pastores às vezes passamos por situações como o próprio profeta lá, quando a mulher sunamita chegou, mas eu te pedi para orar por um filho. Ou mesmo Jesus, quando chega diante de Marta e diz, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. São pessoas que chegam para nós como se a gente tivesse como explicar a dor delas. E na verdade nós não temos explicação. Nós temos a oração, para que Deus preencha aquele tempo de luto que não se explica, querido. Agora o povo de Israel queria uma explicação, e Deus faz uma pergunta para o povo que fez uma pergunta. Acaso eu, que faço nascer, quando a criança aparecer eu vou empurrá-la de volta? Vocês estão achando que eu sou o dono do nascimento? Você acha que eu que dei a você as dores de parto, vou deixar que agora, no momento do teu nascimento, eu não vou permitir que você usufrua de tudo que eu prometi para você? Você está perguntando se eu vou cumprir a profecia. Deus está dizendo, eu é que faço nascer. Então você está perguntando para o dono do nascimento, o dono daquele que colocou a semente dentro de você, se vai acontecer ou não. Enquanto você devia estar me perguntando, você devia estar preparando o quarto do bebê. O tempo que você está gastando para poder duvidar da minha palavra, você devia estar se preparando para receber a minha promessa. Porque o que está entre eu e o cumprimento da promessa é o teu preparo. Por isso que você se assentou nessa escola, querido. Por quê? Porque o que Deus está para fazer na próxima fase da tua vida, não dá pelo conhecimento que você tem do hoje. Porque Deus quer te dar um novo conhecimento para a próxima etapa que Ele vai fazer. Tem um pentecostal? Tem um crente para dar glória aí? Tem alguém que pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Dá uma salva de palmas aí, irmão. Então, qual o desafio que nós temos aqui, nesse aspecto que nós lemos a respeito do que Deus está para fazer, e nós mesmos que às vezes atrapalhamos o agir de Deus? É interessante que na mentoria pastores, eu vi o pastor falando da caneta, e eu estava sem a minha ali, né? Mas eu amo canetas. Na minha mesa, pastor, tem muitas canetas, e eu compro muitos rascunhos, papéis, blocos de notas, em qualquer país que eu vou. Eu gosto dos papéis diferentes, porque eu não preparo uma palavra sem antes rascunhar uma palavra. Eu amo isso. Eu estou lá na minha mesa, eu saí de lá hoje com dó, feliz por atender você, mas com dó, porque eu comecei a escrever algo, era 5 da manhã, e eu falei, uau, eu queria continuar aqui. Mas eu aprendi uma coisa no meu ministério. Naquilo que se refere, não no ensino, escreva a caneta, pode escrever. Mas naquilo que se refere à ação ministerial, escreva a caneta aquilo que permanece. Mas existem coisas que você escreva a lápis com a borracha no bolso. Porque sabe o maior desafio que eu tenho visto na igreja de Jesus, que está crescente? Porque Deus abriu o portal da aceleração. O que é o portal da aceleração? Irmão, você não está entendendo. Aí fora, perto de nós estamos vendo lugares com 3, 4, 5 anos, com 5, 7 mil pessoas. Eu estou pasmo, eu falei com o pastor agora há pouco, eu estou há 35 anos no ministério. Eu estou pasmo com o que Deus está fazendo em pouco tempo. Deus está com muita pressa. Deus abriu o portal da aceleração. Mas eu percebo que algumas pessoas ficaram encroadas porque escreveram a caneta o que Deus mandou escrever a lápis. E hoje não está conseguindo apagar, porque ele postou aquilo, ele empenhou a palavra dele, ele se precipitou, ele disse, eu rasgo a Bíblia se Deus não fizer. Irmão, quem está entendendo o que eu estou falando? E a gente ficou preso na nossa própria palavra. Tem que ter humildade nessa hora, irmão, para que você não fique encroado no teu ministério, paralisado no seu tempo, porque você colocou um paradigma sobre a tua estrutura, dizendo, eu não mudo. Irmão, quem não muda, não vai conseguir perdurar os próximos dias. Existe um mover de Deus, Deus é movimento, Deus se movimenta. Escreve a caneta o que é imutável, mas coloque as coisas a lápis, as estratégias, suas ideias a lápis, com a borracha no bolso. E não tenha medo de apagar de tempo em tempo. Eu pastorei uma igreja, a mesma igreja há 32 anos. Eu vou dizer uma coisa para você, eu apago sem medo de ser feliz, eu mudo as coisas.
Quando a gente atende em média 6, 7 mil pessoas no domingo, a cidade tem 250 mil habitantes. A gente entende que para que o movimento aconteça, a gente tem que ter a flexibilidade da mudança. Eu não vou negociar princípios, mas eu vou mudar os métodos. Não olha que essa cara é feia para mim, não. Melhora a cara aí. O Adson disse que eu podia ficar à vontade. Então, qual é a ideia? A ideia, querido, é simples. Eu vou falar de coisas que você diz, poxa, esse cara vem de longe para falar o que eu já sei, desculpa aí. Mas você sabe que naquele milagre da viúva quanto ao azeite, o azeite parou. O azeite não acabou, mas o azeite parou. Eu sei que você já leu, mas para pensar, que o azeite só parou porque não tinha mais vasilhas. Isso está dizendo o quê? Que Deus só para quando você deixa de ser uma vasilha pronta. Deus só para quando você não é mais ensinável. Deus só para quando você não está pronto para receber mais. Porque alguns de nós chegam a um nível que a gente fica cabeção e diz, não, eu já sei tudo. Aí entra um grande problema. O grande desafio de um líder, qual é? Eu vou citar pelo menos 3 deles. Não é ter uma visão, não é ter um conhecimento, não é carregar um ministério, e normalmente um dom que é mais latente na vida dele. Mas o maior desafio do líder é transferir o que está dentro dele. É as pessoas enxergarem o que ele está enxergando. O sonho de todo líder é ter um Arão e Ur, que está no mesmo lugar que você, que está pisando na mesma altura que você, está vendo as mesmas coisas que você, mas eles sabem a função deles. Eles continuam entendendo que você continua liderando, mas eles estão vendo o que você está vendo. Eles estão percebendo o que você está percebendo. O maior desafio de um líder, querido, é como Gideão. É como? Que ele recebe uma missão tão grande que ele faz uma prova com Deus, dizendo, Deus, molha essa lã. Eu não vou aqui afirmar, mas em um dos estudos da universidade se dizia que não era só a lã, mas era o manto dele que estava sendo colocado em cima da eira. E que quando, naquela madrugada, Deus mandou aquela, não chuva, né, mas aquela orvalho da noite do deserto, que encharca o manto dele, quando ele vai e aperta aquilo, enche uma vasilha d'água, o que estava claro? Que Deus já havia encharcado ele. Mas ele está pedindo uma coisa para Deus. Deus, não precisa mais me encharcar, porque comigo já está resolvido. Eu queria que você agora molhasse a minha volta. Porque eu peço muito isso a Deus. Senhor, molhe a minha equipe. Porque se eles veem o que eu estou vendo, se eles perceberem o que eu estou percebendo, ninguém segura a gente. Porque o maior desafio que eu e você temos é o isolamento. É quando nós estamos sozinhos numa visão, lutando com o braço forte, tentando carregar as pessoas, e não funciona assim, porque tudo é equipe, irmão. Crescimento é equipe, tudo é equipe. E a tua equipe cresce quando você cresce. A máxima no meu ministério é: o teu sucesso é o meu alívio. Fala isso para o teu irmão. Tudo aquilo que você tiver sucesso me dá condições de crescer, gastar mais tempo naquilo que Deus me chamou. Eu saio, alguém pregou e fala, foi tremendo, uau. Tem pastor que nunca mais bota aquele pregador. Eu não, eu falo, glória a Deus, porque agora eu viajo mais ainda. Porque alguém, quando cresce, isso te abençoa. Quando o Gideão, ele pede para Deus molhar, para mim, ele está dizendo, o meu manto, o Senhor já me molhou, mas eu preciso que o Senhor molhe a minha volta. Você sabe que um pastor, querido, quando ele consegue essa façanha de que a sua equipe enxerga o que ele está enxergando, se expõe à mesma unção que ele está sendo exposto, você não vai ter só pessoas cumprindo ordens, você vai ter pessoas que são parceiras, que estão com você, engajadas na mesma visão que você. Então, se o nosso desafio é transferir essa visão, como que eu vou fazer a minha equipe encharcar, ou ser encharcada como eu? Eu tenho que expor a vida deles aos mesmos ambientes que eu fui exposto. Eu preciso investir na vida deles ao mesmo ensino que eu tive. Se eles não vão romper, aí é uma questão de escolha, mas eu quero dar oportunidade para que eles possam romper. Então eu vejo muitas pessoas que carregam uma visão absurda, mas estão morrendo com elas. Miles Monroe já dizia, qual o lugar mais rico da terra? Isso, tem aluno bom aí, o cemitério. É o lugar mais rico da terra, porque lá tem livro que nunca foi escrito, lá tem projetos que nunca foram construídos, lá tem tantas coisas que nunca aconteceram, porque pessoas morreram antes do tempo, ou morreram levando tudo para o túmulo, sem nunca conseguir transferir para ninguém. Irmão, o grande segredo que mais alegra o mestre é quando você consegue que as pessoas que estão à sua volta conseguiram compreender a palavra que você está ensinando. Porque não adianta a gente parar aqui, fazer um ano de estudo, encher o cabeção
e você não tem a capacidade de transferência, de você pedir a Deus, molha quem está à minha volta. Não precisa ser muita gente, não. Alguém falava esses dias, eu estava no Canadá agora, 2 dias atrás, e um jovem pastor dizia: apóstolo, qual é o grande segredo para a gente crescer e ter multiplicação? Eu falei: não é muita gente, não. Pegue 3 casais, eu vou te ensinar o que fazer. E você vai conseguir, com 3 casais, começar um projeto que em pouco tempo um crescimento exponencial começa. Só que você tem que transferir tudo para eles. Você tem que liberar o que você puder, sem medo. Porque algumas pessoas têm medo de alguém culpar o teu lugar, gente. Ninguém ocupa o que é teu. Ninguém toma o que é teu. Esquece esse negócio. Pede a Deus para que quem está à tua volta cresça mais do que você. Você nunca vai perder. Fala amém mais alto. Só que quando a gente entende isso, tudo muda. Agora, existem outros desafios, como Jeremias 1:10. O pastor já disse, então eu vou passar rapidinho nessa parte. Ele já deu a aula aqui. Jeremias 1:10, imagine se no próximo ano o pastor convidasse, né, porque agora a gente tem a inteligência artificial, então eles vão ter daqui um dia o profeta Jeremias vindo no culto, né? Porque vai passar tudo para ele lá e vai mandar o cara pregar. Imagine se ele convida o profeta Jeremias para pregar aqui hoje. Aí vão apresentar o currículo dele, ou qual é o ministério dele. Jeremias 1:10, olha o que diz lá. Veja, hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Então, o que é o ministério de Jeremias? Para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Tu vem nesse culto? Tu vem não, irmão. Tu não vem não. Se fizer a propaganda dele, você fala: não, irmão, não estou precisando disso não. Passei, não vou nada. Olha lá, ó. Ele vem para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar. E também, aí tem um também. Também, ele edifica e planta. Irmão, só que de 6, 4 era para destruir, meu irmão. E qual é a minha luta que eu custei para entender no ministério, recebendo tanta gente vindo estar comigo? É que eles não conseguiam enxergar a visão que Deus me deu. E eu queria construir em cima do que eles já tinham, e Deus não constrói sobre escombros. Não tem nada a ver com o que deu certo no passado, querido. Já falei, tem coisas que tinha que ser a lápis, ter apagado há muito tempo. Só que a gente insiste em querer colocar o passado no futuro. Irmão, esquece disso. Deus está em movimento, meu Deus. Você já sentou com gente que só fala do passado? É porque ele está sem zero, ele está em zero perspectiva de futuro, essa pessoa. Zero. Porque ele vive nostalgicamente o passado. Aquele dia que você reúne os dinossauros para cantar umas músicas, show. Show, bater um papo, ótimo. Agora, irmão, isso é porta fechada, para ninguém ver. Olha antes se não tem algum jovem lá ouvindo, que eles vão ficar tão desanimados. E o pior é que o indivíduo ri. Eu também, eu estou na estrada há muito tempo. Só que a gente não entende que Deus está fazendo o seu movimento, não tem nada a ver com modernidade, tem a ver com atualização. Modernidade é brega demais, aquela pessoa que quer tentar ser moderno, quer tentar falar igual não sei quem, quer tentar... Irmão, não passa vergonha não. Seja atualizado para que as pessoas, quando lhe ouvir, vejam originalidade em você. Hoje o que as pessoas estão procurando é originalidade numa igreja. Porque cada igreja é resultado de uma teofania. Eu estou falando muito rápido, desculpa. É porque às vezes porque vocês são alunos, ok? Então eu posso nessa linha, pode? Você sabe que as pessoas estão procurando a originalidade. Cada ministério tem a ver com a teofania. E você sabe o que é teofania? É a manifestação de Deus. No Antigo Testamento se dava nomes a Deus. Hoje mesmo minha esposa estava pregando Yahvé Tzidkenu e tal. Ela ministra às quartas-feiras, que ela é a nossa mestre lá. E ela estava ensinando sobre isso hoje. Por quê? Porque a gente está ensinando a igreja sobre os 7 nomes de Deus. Só que são mais de 7, são 70 e poucos nomes dados a Deus. Por quê? Porque segundo a experiência daquela pessoa, ele falou que Deus era tal. Só que Deus não é só isso, Deus é mais do que isso. Só que quando Deus manifestou na tua vida, querido, houve uma maneira sua, original, que dá ao seu ministério características que o meu não tem. Isso é a bênção do corpo de Cristo. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo de modelagem como nunca na vida. É gente copiando e colando, estrangulando o que Deus fez na tua vida. Sendo que Deus tem algo seu, único, que pode passar pela cosmovisão. Você está me ouvindo? Você vai ouvir uma coisa que eu estou lhe dando, passa pela tua cosmovisão. Você pode olhar um texto que eu estou pregando, como o pastor acabou de dar uma aula aqui para nós. Só que você pode pegar o estilo dele e passar no teu, e aí você vai entregar uma outra mensagem profunda também. Por quê? Porque você não copiou e colou, você deixou entrar em você.
Você deixou fazer parte da sua história. E aquilo vai sair sem você ficar preocupado de que você está copiando, tem que fazer igualzinho. Não. Eu já disse que uma das maiores coisas na minha equipe é a dissonância. Porque trabalhar com equipe, querido, não é tornar todo mundo igual a você. A frequência da minha equipe não é pensar como eu, é desejar como eu. Vou deixar você pensar. A frequência da minha equipe, que é o que mais eu tenho de precioso no ministério hoje, eu tenho das 50 igrejas, pelo menos 120 pastores, mas na minha equipe local, pelo menos 30. Então, o que eu velo hoje? Eu comecei o ministério pastoreando a igreja e descobrindo uma equipe. Eu passei anos pastoreando a igreja junto com a minha equipe. Agora, há alguns anos, eu pastoreio só a minha equipe. Pode ficar escandalizado, mas eu vou continuar falando. Eu não pastoreio a igreja, porque senão você não tem exponencialmente o crescimento. Porque o excesso de presença diminui a tua honra. O excesso da presença diminui a tua honra. Não me interprete mal, porque eu acho que você é inteligente para entender o que eu estou falando. Existem momentos que você tem que recuar intencionalmente, que você tem que tomar algumas atitudes intencionalmente. Porque primeiro você faz, é observado, depois é o tempo de você observar outros fazerem. Só que se você não recuar, como eu que tenho, o meu mal é que eu gosto de controlar tudo à minha volta. Eu estou tremendo aqui porque eu estou me libertando. Mas a minha natureza, se deixar ela dominando, eu quero dominar tudo. Só que tem uma máxima do crescimento, que metade aqui já sabe, mas eu vou falar da metade que não sabe. Ou controla ou... então não sabe não, vamos lá. Ou controla, fala o termo, ou controla ou cresce. A gente tem que entender que no ministério, você pode ter uma igreja debaixo do seu controle, mas um pastor tem qualidade com quantas ovelhas? 100. Mas não é por causa da música, é por causa da cultura de Israel. E por causa de uma pesquisa muito antiga da CEPAL, para quem é dinossauro aí, que trouxe um entendimento que a qualidade que um pastor consegue dar é 100 pessoas. Então como que eu quero ter 4, 5 mil pessoas aparecendo para todo mundo? Como que eu quero ter algo exponencial que eu não consigo dar liberdade do meu ministério romper? Jeremias, querido, ele ensina um princípio básico. Desconstrua e depois construa. Fala comigo? Desconstrua e depois construa. Na verdade, o pastor falou isso hoje. Eu não quero falar, repetir o que ele falou, mas eu quero tentar respaldar o que ele estava falando. Que na prática é exatamente isso. Eu recebo pessoas no meu ministério, não só os crentes, aliás, não só os novos convertidos, eis isso, aquilo, acolá, mas algumas pessoas que vêm para contribuir comigo com a capacidade absurda de conhecimento. Carregam uma bagagem que eu não tenho. Só que não importa o quanto eles sabem, eles precisam primeiro ser desconstruídos, porque senão não serve para andar comigo. Mas por que, apóstolo? Porque eu sou pastor de uma igreja que tem uma visão. Da mesma forma você quando está numa igreja. E a gente não respeitando isso, sabe o que acontece? Vira uma coxa de retalhos, onde pessoas capazes estão no mesmo lugar, mas o ministério está encroado. Irmão, não vem com aquela ideia de que a gente só quer qualidade. A gente quer qualidade e quantidade. Fala amém, irmão. Amém. Porque é tão bonito quando a gente fala, não, porque o meu ministério eu quero qualidade. Irmão, todo lugar que tem qualidade cresce. Então a gente precisa entender que no final da história, a gente estava ali celebrando, né, pelo crescimento. Eu estava dizendo com o pastor ali, com muita alegria, o nosso crescimento ano passado foi 3.812 pessoas novas que nós recebemos. Eu sei que não é muito para alguns aqui, mas para a minha realidade, no interior do estado, 3.812 novos em um ano, eu celebrei muito isso. Agora, para chegar aí, existe um caminho. As pessoas não precisam gostar de você, querido, mas elas vão respeitar o teu resultado. Você está entendendo ou não? As pessoas, porque tem gente que não gosta de mim, mas não tem jeito. Tem gente que não gosta de você. Entendeu, pastor? Não precisa gostar do pastor Atos, mas eu tenho que respeitar o resultado dele. Chegar aqui numa noite como essa, dizendo que a gente vai ensinar a Bíblia e ter uma multidão dessa, irmão, eu tenho que respeitar esse homem. Porque hoje a gente só consegue reunir pessoas, não é crítica, tá, irmão? Porque Deus, Isaías falou, Deus dá pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Então, não estou criticando, eu tenho uma igreja que tem gente do pão, e eu não tenho problema com isso, eu dou pão para eles, porque é o povão, é as pessoas que elas comem hoje e voltam com fome amanhã. Mas você começa a pincelar, e aqui, olha, pincelou bem, aqueles que você não precisa dar pão, você dá semente, porque eles não estão comendo semente, você está acostumado a plantar
para dar resultado à sua caminhada. Então, nesse aspecto, Jeremias está dizendo, desconstrua primeiro, destrói tudo. Só que eu e você temos dificuldade para isso, por quê? Porque a gente construiu uma ideia, e algumas delas, elas funcionaram em épocas da vida. Deus não está mandando você roubar a tua personalidade, destruir tudo no sentido de você não ter mais a memória daquilo que funcionou no passado. Mas Deus está querendo dizer para você que tudo que você viveu serve como plataforma da nova fase. E muitos não entendendo isso, pararam no tempo, mentorando pastores por muito tempo, respondendo perguntas e perguntas, a maioria delas dizendo, num ambiente fechado, de muita liberdade, alguns chorando dizem, eu não entendo, pastor, porque minha igreja não cresce. Porque eu estou fazendo tudo certo, eu estou entregando o meu melhor, eu me formei, eu tenho teologia, pós-graduação, tem isso, tem aquilo. E a gente sabe, irmãos, que a gente pode ter tudo isso, mas se a igreja não está crescendo, me desculpa. Nós queremos apresentar diante de Deus o melhor que pudermos, sim ou não, gente? Ei, sim ou não, gente? Sim. Não importa se você é mestre, evangelista, apóstolo, não importa, você foi chamado para fazer diferença. Então Jeremias está falando de uma coisa que para mim é um grande desafio. O primeiro é transferir a visão, o segundo, querido, é você ensinar para quem já sabe. Meu Deus do céu. Porque a pessoa, ela não está disposta a desconstruir algumas coisas para construir coisas novas. Eu me lembro quando eu decidi, alguns anos atrás, aprender a nadar. Eu lá em Volta Redonda, tinha aquelas poções que a gente chama, Ribeirão. Eu nadava com os colegas lá, da gente pular das pedras e sair se salvando, né? Eu me lembro quando eu me matriculei, eu fui lá, comprei a touquinha, ocrinho, aquele mico todo, short direitinho, e fui. Quando eu cheguei lá, a professora falou, o senhor sabe nadar? Eu falei, sei. Mas eu sabia, lógico que eu sabia, porque eu nadava com os moleques na rua lá, pulava naquelas poções. Aí o problema é que tinha uma piscina de 50 metros, pastor, olímpica, e tinha uma de 25 metros, e ela mandou eu nadar na de 25 na transversal, não sei porquê, 12 metros. Eu pensei, será que ela não está sabendo quem ela está falando, não? Eu pulei. Só que eu pulei, eu bati o braço, eu bati perna, eu fui, voltei. Quando eu parei no meio da volta, que dá uns 20 metros, eu estava exausto. Eu estava tão acabado, mas eu já tinha visto, antes de eu pular e depois que eu subi de novo, uma pessoa que estava nadando na de 50 metros, tranquilamente, indo e voltando. Eu pensei, deve ser musculoso, deve ser muito forte, deve ser... Para minha decepção, o cara saiu da piscina, não tinha todo esse músculo. E eu perguntei, quanto que ele nadou? Nadou 1000 metros. Falei, 1000? 1000? Na minha cabeça... Se eu conseguisse um dia nadar 100, porque eu sabia nadar, por exemplo, 100, você atravessa um rio para o outro lado, você se salva. Ela olhou para mim assim e falou, vai dar trabalho. Porque o pastor falou isso hoje. Era melhor que eu não soubesse nada. Sim ou não? E o que é hoje o ensino? Você tem pessoas que se assentam à escola com você, você fala, vai dar trabalho. Porque o indivíduo acha que sabe o que ele não sabe. Porque hoje a gente copia e cola do Google, fica ouvindo o pessoal, acha que sabe. As pessoas estão num senso hoje comum, né, do conhecimento coletivo. Ou então, onde o indivíduo ele tem a capacidade de falar, porque eu acho, irmão, achar é coisa de preguiçoso. Você tem que estudar para saber. A grande verdade é que eu comecei a nadar lá. Aí eu fiquei aulas e aulas fazendo, eu não sei como é que é aqui, garrafinha, você fica descendo, respirando. Aí eu chegava, o professor, a gente vai nadar hoje? Não, hoje ainda não. Fica aí descendo, respirando e voltando. E voltando, porque eu respirava com a boca, respirava tudo errado e tal. E eu fiquei umas aulas, eu enjoei. Um dia ela falou, hoje você vai nadar. Quando eu nadei só fazendo a respiração certa, eu já evolui muito. Só que um dia, eu estou lá e pulei na piscina de 50 metros. Nadei 1.200 metros. E naquele silêncio, para quem nada sabe, né? Bom de orar demais. Porque assim não tem ninguém, não tem celular, não tem nada. Quando eu me levantei completamente com o corpo sem nenhuma exaustão, isso tem tempo, tá? Eu não nado 2.200 mais. Mas eu olhei e falei, meu Deus, o Espírito Santo falou comigo. Isso tem a ver com tua vida, com o teu ministério. Porque muitas vezes você achava que sabia, e por isso que a igreja não passa de 100. Você não entendeu que sabendo os princípios certos, você trabalha menos e tem mais resultado. A palavra é prepare o altar. Qual que é a palavra? Eu nem preciso falar de Elias, lembra? Que ficou lá, os profetas de Baal, que eram apóstata. Preciso falar o que é apostasia? Não, né? Vamos seguir, né?
Eles tinham sido homens de Deus e que decidiram trabalhar para o governo. Parece que não está mudando muito hoje. Eles se venderam, a verdade é essa, para falar o que o rei queria. Só que o padrão de buscar fogo deles é aquele que eles estavam fazendo. Você sabe que Deus, querido, aqui manda o fogo, né? Você prepara o altar e Deus manda o fogo. Deus mandou fogo na terra 12 vezes. 6 como juízo e 6 para poder manifestar a glória dele. Lembra a sarça ardente, Abraão fazendo o corredor, a ilha de Araúna, o Monte Carmelo, o altar do Senhor. Deus é que acende. Então o povo havia se esquecido, os profetas, como se acende o fogo. E o altar estava arruinado. E por conta disso houve um grande problema. Se não tem altar, não tem fogo, não tem semente, não tem sacrifício, não tem chuva, não tem prosperidade. Elias gastou quanto tempo preparando o altar? Você sabe, pelo menos do meio-dia, final da tarde, ele prepara o altar demoradamente, mas faz uma pequena oração. Eu não estou fazendo nenhuma apologia, querido, de orar pouco. Eu só estou dizendo que orar muito, sem fazer a coisa certa, não adianta nada. Eu não estou fazendo apologia contra a oração. Eu estou dizendo que o sacrifício, sem o altar estar preparado, você está perdendo o seu tempo. Mike Murdock, um grande mestre, né, pastor? Ele fala que para cada tipo de colheita, um tipo de semente. Óbvio. E ali fica muito claro para mim e para você, que existem coisas que a gente faz com a semente errada. Sabe aquele irmãozinho que está com a conta enorme, ou a igreja que está devendo muito, com dificuldade, o pastor vai jejuar? Irmão, desculpa, irmão, jejum é para te trazer poder, discernimento, autoridade sobre demônio. Jejua para isso. Mulheres, quando jejuam, como minha esposa, eu tenho 4 filhos. Às vezes eu acordava assim, estava minha mulher ungindo todos os travesseiros dos meninos. Por quê? Porque ela orava, Deus dava discernimento. Porque se você quer isso, então jejue. Você quer ter autoridade sobre uma cidade, se submeta a alguém, porque só tem autoridade quem se submete. Por que esse silêncio? Agora, você quer pagar uma conta? Dá o teu dízimo, irmão. Você quer resolver problema financeiro? Desculpa. Para que você vai gastar seu tempo orando e jejuando? Porque você não vai pagar nada. Depois o pastor arruma, nunca mais me chama, mas eu vou continuar falando. Posso continuar ou não? Por que eu estou dizendo para você? Preparar o altar é melhor do que fazer força. E eu tive que aprender isso na marra. Eu sofri muito, porque eu queria pagar a conta, fazia 21 dias de jejum, não pagava, continuava devendo. Porque eu não sabia o princípio, que eu não posso desobedecer da palavra. Então o que eu quero dizer com isso? Que quando você entende o princípio, você não vai mais fazer certo, você vai crer certo. Não é fazer certo, é crer certo. Repita. Por quê? Porque o fazer certo te traz uma sensação de sucesso. Só, irmão, que me desculpe, quando chega o final do ano da igreja, a gente quer entender o que a gente fez. No ano passado já te disse, o financeiro, outras coisas são importantes, mas o mais importante é quantas pessoas novas nós alcançamos. 3.812, opa, então vamos ver e celebrar. Porque sensação de sucesso, querido, é muito trabalho, você se empenhou muito, você chega a ter uma sensação, aquela síndrome de Elias, né? Só sobrou eu digo Jonas, né? Se eu sair, tudo destrói. Sabe aquele pessoal que sai da igreja e fala assim, quando eu sair, ninguém vai ficar mais aqui. Só que Jonas sofreu, porque Deus não destruiu nada, né? A gente tem aquela sensação de muito trabalho, que a gente é tão especial, que a gente começa a achar que só ter sensação resolve. Irmão, não pode, é muita crise, você chegar ao final de um ano e você perceber que a tua vida não rompeu certo. Na Universidade Hebraica de Israel tem uma coisa que é muito importante na fala daqueles homens, é que eles dizem, nós andamos em círculo uma vida inteira. E assim a vida das pessoas. E o que eles querem dizer é que o mundo é cíclico, e andar em círculo é natural. Só que eles aprenderam a andar em espiral. Sabe por quê, meu irmão? Eu posso vir daqui um ano, e eu quero e vou estar casado com a minha esposa, que já estamos fazendo 36 anos de casados. Eu quero ter os discípulos, eu peço a Deus, que estão comigo há 20, 25, 30 anos comigo, eu peço a Deus. Amigos que eu tenho há muitos anos, por quê? Porque a minha vida é cíclica mesmo. Eu posso até errar e botar a mesma roupa, esquecer. Agora, eu ser a mesma pessoa, de jeito nenhum. Porque em 12 meses, querido, eu andei em espiral. Eu estou nos mesmos lugares, mas eu não sou o mesmo. Quem está me entendendo? Eu me recuso. Eu quero estar casado com a mesma esposa. Entendeu, pastor?
Eu quero estar pastoreando da mesma igreja, se Deus permitir, que eu estou pastoreando há 32 anos. Eu não tenho problema com rotina, eu posso repetir as coisas, eu posso estar com o mesmo carro, eu não ligo para isso. Agora, em 12 meses, eu subi aqui e não ter nada novo que aconteceu na minha vida. Irmão, o teu mesmo problema é triste. Você pode ter problemas, mas muda o tema pelo menos. Você está rindo? Não, porque eu tenho ovelha lá, irmão, que tu para, tem 10 anos que eu não falo. Quando vem, aí eu falo, vai ter, pelo menos mudou o tema. É a mesma crise. Eu não tenho problema com isso, eu sou pastor. A minha função primeiro é pastor. Eu não sou conferencista, tá, gente? Por isso que mesmo quando eu bato. Eu sou pastor de igreja. Mas eu quero dizer para você uma coisa, eu tenho pessoas lá que não mudou o tema nem do problema dela. Ter problema todo mundo tem, agora tem que mudar as coisas. Pastores que estão reclamando da mesma coisa. Um dia eu cheguei, o que eu vou te falar aqui é recorrente, dezenas de vezes já aconteceu isso comigo. Eu vou falar um dia, mas isso me aconteceu dezenas de vezes, pastor. De eu chegar para a janta, eu vou pregar, eu gosto muito de estar com o pastor, como eu estava com o pastor agora há pouco, e o pastor começar a me contar uma história de que ele foi traído. Não o pastor aqui, de forma alguma, está amarrado. Mas de que uma ovelha traiu, que alguém abriu uma igreja, que alguém fez isso, aconteceu. E eu estou ali porque eu pastoreio pastores. Minha função principal é a igreja. Todos os pastores que eu pastorei sabem que eu amo a minha igreja. Mas, sobrando tempo, eu dou tempo para eles. Aí ele está contando a história. E eu estou sempre mexendo com a minha cabeça porque eu quero ter respostas. Eu fui treinado para isso. Aí quando eu falo, irmão, mas isso foi semana passada? Não, isso já tem 15 anos. Aí eu falo, pelo amor de Deus, nós estamos há 1 hora amargando o nosso jantar aqui para ouvir uma história. Pelo amor de Deus, essa chave já virou, essa página já virou, essa vida já foi. E a pessoa está amargurando e não sabe porque o ministério está encroado. Porque ninguém aguenta ouvir aquela pessoa contando a mesma história. Irmão, eu estou batendo duro aqui, de verdade, eu estou falando de coração. Eu não quero parecer vaidoso, irmão. Eu estou te falando porque eu posso resumir a minha mensagem no que diz respeito a algumas áreas que eu posso ir direto como eu estou sendo com vocês. Porque a gente precisa achar respostas. Vocês são os homens e mulheres das respostas. Quando alguém olha para vocês, estão esperando uma resposta. E é necessário que você não tenha só uma resposta calculada, treinada, decorada, mas que você realmente tenha vivência dos resultados na sua vida. Então, se eu posso chamar de desafio, é a pessoa que fez certo, mas não creu certo, irmão. Eu não sei você, mas já cometi erros que eu já pedi perdão para Deus, porque eu quis ser mais justo que Deus. Eu quis ser popular para a minha comunidade. Eu quis que as pessoas me aceitassem mais. Por exemplo, receber uma oferta de uma viúva, e que aquela oferta está sendo o salário dela do mês inteiro, e que ela traz para você dizendo, olha, eu estou entregando essa oferta para você, meu pastor. Não é para a igreja, é para você. E o senhor vai viajar amanhã, né, para Israel, então vai lá e compra o melhor perfume que você puder. Irmão, é claro que eu fiz o que você está pensando, eu devolvi o dinheiro depois que eu orei. Só que se você vê a cara daquela viúva de decepção por ter um pastor que não crê e simplesmente quer fazer certo, que o Espírito Santo falou comigo, meu filho, até quando você vai querer fazer do teu jeito? E claro que eu arrumei isso no futuro, porque eu não quero só agradar, eu quero fazer o que Deus manda. Porque quando o profeta Elias estava em Querite, Deus falou, vai para Sarepta, porque tem uma viúva que vai sustentar você. Irmão, a pergunta é muito básica, quem precisava de quem ali? Quem precisava de quem? Elias precisava da mulher sustentar ele, ou a mulher precisava de Elias para entregar uma oferta? Eu vou te explicar. O altar estava em ruína, não tinha lugar para oferta. Elias, quando chega ali, está de barriga cheia, ele estava em Querite sendo sustentado, ele não estava com fome como o povo estava. Na vizinhança daquela mulher já tinha morrido pessoas de fome, e ela citou uma palavra porque ela conhecia o princípio. Ela diz, olha, eu e meu filho vamos comer essa oferta, porque na verdade, deixa eu explicar uma coisa para vocês, dever de casa, anota aí, eu vou fazer igual o pastor agora, anota aí. Levítico capítulo 2, versículo 1 e 2. Se quiser colocar, pode colocar. Levítico capítulo 2, versículo 1 e 2. Das ofertas de Israel, lá, quando alguma pessoa fizer a oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. O 2. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado. Pegará o quê? Punhado da melhor farinha e do seu o quê? Azeite. O que a mulher tinha? Um bocado de farinha e um pouco de azeite.
Agora, com todo o seu incenso, queimará com porção memorial sobre o altar e a oferta queimada de aroma agradável. Sabe que oferta que é essa? A oferta mais pobre que tem. Essa aqui é a oferta mais pobre que tem. A pessoa que não tinha mais nada, aquela mulher guardou o máximo que ela pôde, aquela oferta, porque ela sabia que o único jeito de sair daquela pobreza era poder entregar aquela oferta no altar. Só que não tem altar, pastor. Não tem altar para entregar. E Deus falou, eu preciso de um altar na casa daquela mulher. Eu preciso de um altar que me represente na casa daquela mulher. Quando Elias chega lá, deixa eu explicar como é a oferta. O sacerdote enfiava a mão na farinha, esse dedo fica para fora, esse para fora, só esses 3 dedos, pastor. E aqui, com essa porção de um efa, a pessoa oferecia ao Senhor, repreendendo toda a pobreza, toda a ruína, toda a miséria. Isso já estou parafraseando, tá? Não é que o sacerdote fale exatamente o que eu estou falando, mas ele estava repreendendo a pobreza. Então aquela mulher disse, o que ela está dizendo para o profeta? A oferta que eu tenho é a última, eu vou comer e vou morrer. Ela está certa, porque se ela comesse a última semente, não tem outro jeito, vai morrer. Só que Deus mandou um altar. Agora imagine se o altar fizesse o que eu fiz. Ao invés de crer certo, quer fazer certo. Está entendendo ou não está entendendo? E falasse assim, não, minha senhora, é melhor, porque, irmão, aquele menino lá com aquela cara de fome, e você comeu o bolo, epa, você está falando que é fácil? É fácil isso ou não? Não é, irmão. Só que você tem que aprender, se você é representante de Deus na vida de pessoas, você não vai ficar fazendo certo, porque você quer ser popular. Só que essa é só a ponta do iceberg de um todo. Quem está entendendo que eu estou falando só de uma área? Eu estou falando de uma área. Está repleta de outros assuntos da Bíblia que você decidiu fazer do teu jeito. Você decidiu fazer do teu jeito. Só que você não está certo de fazer do teu jeito. Você tem que crer como Deus quer que você creia. E você faz o que tem que fazer, não é por causa da tua reputação, por causa de nada disso. Você tem que fazer, você tem que comer o bolo da viúva. Ei, que silêncio é esse? Sabe por quê? Porque o altar era aquele. Quando ele acabou de comer, você leu Bíblia, você sabe o resto da história. Deus provocou o que acontece quando alguém leva uma semente no altar, meu irmão. Lá na panela dela, o azeite, não acabou, ou seja, parou, não parou mais. Por quê? Porque a bênção de Deus voltou para a casa daquela mulher, até a prosperidade chegar. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, querido? Então eu tive que aprender isso na minha vida, de que em alguns momentos eu quis olhar minha reputação. Eu estou falando sério, de alguns assuntos que eu citaria para você vários, onde eu precisei organizar na minha mente, de que não é o Joel que decide, mas é o Deus que me ensinou os princípios da palavra, que eu preciso colocar em prática na minha vida e dar oportunidade às pessoas de viver a fé delas. Onde a gente quer dar uma aliviada para pessoas em alguns assuntos da Bíblia. Eu fiz isso, desempregado não precisa dar dízimo, não, irmão, que isso? Você tem seguro-desemprego, tem que dar sim. E aí o tema vai se ampliar muito aqui, não preciso, eu estou falando para mestres aqui. Você precisa parar para pensar o que está travando a prosperidade, a bênção, o crescimento sobre a tua vida. Para que a gente compreenda que não adianta você abrir um leque para as pessoas seguirem e você não entender que eu tenho que desconstruir para depois construir. E aí sim, você vai dar às pessoas a oportunidade, porque eu já disse, o maior desafio dentre esses é ensinar para quem já sabe. Você sabe que em João capítulo 11, versículo 23, se você olhar comigo, você vai perceber que naquele diálogo de Jesus, Marta e depois com Maria, vamos ler o texto. Pastor, vamos combinar, eu acho que pelo que você me deu o protocolo ali, até 10h30, ninguém vai chiar, ninguém vai brigar comigo, né? Ok. Eu acho que vai sim, porque ficaram quietos. Tá. Eu vou no caminho, eu tenho suficiente de tempo até 10h30. Então vamos lá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos aproveitar e vamos ler também em João 4, versículo 23 a 26. São duas mulheres, não tem nada com as mulheres, tá? Vou te explicar aqui já. Que estão falando esse eu sei. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Vamos lá? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu o quê? Eu sei.
Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, pode tirar. Marta, ela está diante de Jesus, aonde ela está chateada, porque ela falou uma coisa verdadeira. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está certa? Certíssima. Então Jesus está querendo dizer o que para ela? Por isso que eu me afastei. Porque tinha que morrer. Porque ninguém morre perto de Jesus. Quando ele chega e ouve a narrativa dela, ele tinha que afastar, porque tem coisas que Deus não está te abandonando. Ele exatamente está fazendo o que você falou. Ele se afastou para você aprender alguma coisa. Agora, a gente sabe que a demora ali, aí é outra história para os pregadores aí, né? Porque aquilo que seria um milagre de cura se torna um milagre de ressurreição. Então, às vezes é bom demorar, porque o milagre fica maior também. Mas não é sobre isso que eu quero falar, vem comigo aqui. Jesus começa um diálogo com ela, quando vê que ela está amargurada, você já sabe que primeiro você, depois o milagre, que Deus não está interessado em fazer milagre nenhum, a não ser curar você primeiro, a amargura dela tinha que ser curada, porque se eu não resolver minhas crenças, antes de enfrentar meus desafios, não adianta eu chegar amanhã, meu irmão, enfrentar um monte de desafios, se você tem um problema na tua alma, está cheio de problema na alma com Deus, com os irmãos, todo mundo, irmão, resolve isso aí. Por isso agora chegou o dia de Yom Kippur, há 2 dias atrás, que é o dia do perdão para o povo judeu, que eles zeram tudo, porque isso eles prosperam. Mas vem comigo. Jesus falou com eles, olha, eu vou ressuscitar Lázaro. E ela disse, eu sei. Irmão, você sabe que o eu sei dela, diz Bill Johnson, que o teu eu sei pode roubar exatamente aquilo que Deus quer que você saiba. E o nosso problema aqui, se é que eu posso me incluir com vocês, que somos estudiosos da Bíblia, sabe qual que é? É o que nós sabemos. O que nós sabemos, às vezes, está interrompendo uma próxima ação de Deus na vida da gente. E aí a gente fala assim, não tem nada a ver, apóstolo, porque eu estou estudando, eu tenho que ter conhecimento. Claro que tem, eu sou apaixonado por ele. Mas eu peço a Deus, Senhor, me dá o conhecimento do hoje, mas me dá a paixão do ontem. Para pensar aí. Não tira aquela ingenuidade quando o Senhor me chamou com 17 anos, quando eu joguei aquele graveto e disse, pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida, eu vou para a Rússia, eu estava indo para a Rússia. Porque ele dizia que lá eles morriam pelo Evangelho. Então, eu falo, Deus, não importa quanto tempo e títulos que eu tenha, não me permita perder a paixão do ontem. Porque o que eu sei é aquele que bloqueia. Você sabe que quando o sêmen, ele fecunda o óvulo, uma membrana protege para não entrar mais ninguém. Fantástico isso. Só que o problema é que muitos cérebros aqui estão com essa membrana. Porque você recebeu uma palavra, tem 5 anos atrás, e você fechou, aí qualquer vez que entra o assunto, você fala, eu já sei. Esse texto, e eu já fiz exegese, eu já fiz hermenêutica, já fiz pregação expositiva nele, eu duvido que alguém vai achar o que eu não achei, irmão, o problema é que acha. Sabe por quê? Pessoas que não viveram o mesmo lugar que você, têm outra cosmovisão. Eles podem não ter o conhecimento que você tem, mas eles podem ler o texto da maneira diferente que você leu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, deixa eu te ensinar uma coisa, quem quer aprender? Chama-se a arte do não saber. Repita. No início dói um pouquinho, mas se você estiver sério, como eu fiz seriamente na minha vida, você vai ver como isso vai lhe fazer bem. Porque, irmão, fala que não é. Você chegou num culto e olhou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O rapaz abriu um texto aqui, está me dando até vergonha. E o que aconteceu? Porque você já botou a proteção dizendo, para que eu vou ouvir essa pessoa? A arte do não saber é tão profundo, pastor Adson, e a gente precisa disso. O resumo da arte do não saber é o uau. Vamos lá? Não. De novo. Não. Uau é uau. 1, 2, 3. Isso. Porque tem que ter aquela coisa do susto. Porque o sábio, gente, é aquele que se assusta com tudo. É quando alguém vem contar uma coisa que você já sabe, você fala para aquele novo convertido, para o teu filho, para aquele teu discípulo, você fala, ele vai te contar um texto que você sabe o que ele está falando, mas ele descobriu naquele dia. E você age como se você nunca tivesse ouvido o que ele está falando para você. Uau! Sabe o que está faltando para nós, querido? É a curiosidade. Porque o fato da gente saber nos torna menos curioso para entender o que Deus quer fazer hoje. Então aprenda uma coisa na tua vida. Quando Marta disse que já sabia, ela não está errada não. Sabe por quê? Ela citou as 70 semanas de Daniel, pastor. Naquela época a mulher não tinha acesso a isso. Naquela época a mulher não lia os originais.
Eu arrepio quando eu vejo Marta dizendo: eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Ela deu uma aula de teologia. Então a teologia dela não estava errada, a teologia dela estava desatualizada. Ei, tem alguém aí ou não? Não tem teologia errada para ela, ela estava desatualizada, porque toda a profecia do Antigo Testamento converge no Messias. Só que ela não estava sabendo que Jesus disse: eu sou, minha filha. Naquela Bíblia Mensagem, é linda aquela Bíblia, diz, sabe o quê? Aqui e agora. Eu sou é aqui e agora. Jesus está dizendo: minha filha, você não está entendendo. A profecia está ligada ao futuro, porque eu sou o futuro. Só que um anjo vinha na terra e tinha que voltar, porque a terra não está preparada para seres celestiais. Mas Jesus, ele se colocou dentro de um corpo humano e pisou a terra. Quando ele pisou a terra, tudo que está colocado para o futuro veio para o passado. Tudo que está para acontecer lá na frente veio para o hoje. Jesus disse: minha filha, eu não vou ressuscitar ele no futuro. Eu vou ressuscitar hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. O que eu estou para fazer não é na frente. Deus está mandando dizer para vocês. O culto não é profético, mas eu vou profetizar. Levanta suas mãos. Deus está mandando dizer para você que você está dizendo que Deus vai fazer no futuro. E está dizendo: só porque você está pedindo, eu quero fazer agora. Aquilo que você está dizendo: daqui a 5 anos eu termino de pagar as dívidas e vou construir. Daqui a 3 anos vai acontecer tal coisa. Um dia meu filho vem para a igreja. Irmão, você que está colocando condições. Deus está dizendo: não, é aqui e agora. Eu vou fazer, eu sou. A resposta hoje. Diz o Senhor sobre a tua vida. Tem um crente aí para glorificar? Tem um crente para dar uma salva de palmas ao Senhor? Dá aí, irmão. O fato dela saber, Jesus foi misericordioso e continuou o diálogo, irmão. Só que nem todo mundo é misericordioso. Porque quando você demonstra o saber, tem gente que diz: então vai com o seu saber, Deus abençoe. E você perde uma grande oportunidade de estar num ambiente onde alguma coisa que já valeu a sua viagem, porque eu sou assim, mas eu viajo para longe. Eu ouço uma pregação, pastor, falo: meu Deus, passagem foi barato, hotel 5 estrelas, foi tudo barato. Porque essa palavra na minha igreja vai mudar a vida de milhares de pessoas. Não tem preço, não tem preço. Eu estou dizendo sinceramente para você. Só que eu já fui abençoado por pessoas que eu nunca imaginei que poderiam me abençoar. Não era preconceito, mas eu me assentei para ouvir e no primeiro momento eu liguei a arte do não saber, o botão do uau. E falei: Deus, fala comigo. Porque nessa simplicidade tem alguma coisa que eu não enxerguei. Quem vai fazer isso a partir de hoje, gente? Você sabe que muitos casamentos estão passando por crises porque perdeu a curiosidade. Eu estou falando sério. Não é minha área falar de casamentos, mas eu sou pastor de uma igreja que acaba que eu ensino também. Mas eu vejo claramente que alguns casais, eles têm a empáfia de dizer assim: eu já sei tudo que meu marido gosta. Não fica com raiva de mim não, vou continuar falando. Aquele marido que fala assim: eu já sei, conheço minha mulher, tudo. Gente, é muita vaidade. Eu estou casado há 35 anos com Silvia, 2 anos de namoro. Ela disse que nós estamos há 37 anos nos conhecemos. Ela tem um espírito livre. Pensa numa mulher que me impacta toda semana. Eu não conheço minha mulher. Eu não conheço. E eu sou um eterno curioso. Porque às vezes, pastor, ela fez um jantar para mim ontem. Eu cheguei de viagem, eu estava 5, 6 dias fora do país. E ela já fez muitas vezes aquele risoto com filé. Sabe quando você faz aquela crosta? A ideia é essa mesmo, eu quero provocar você. Um risoto. Olha, quando eu botei na boca, eu falei: uau. Ela disse: mas nós estamos há tantos anos que eu faço para você. Eu falo: meu amor, mas você supera. E eu não estava exagerando. Porque ela me surpreende com algumas atitudes. Hoje ela foi pregar. E eu casei com caminhoneiro mesmo, né? Porque você já vai viajar de novo. Eu falei: meu amor, eu prometo que eu volto com presentes. Mas sabe o que acontece? Eu não conheço minha esposa. E eu acho que nós vamos viver uma vida e eu não vou conhecê-la. Sabe o que eu quero dizer para você? Casais que acham que conhecem estão perdendo tempo, porque lá fora tem gente curioso. Agora tu acordou, né? Tem, pastor, tem gente curiosa que pergunta, que ainda fala uau.
daquilo que para você é tão óbvio. Eu sei que meu marido detesta, shopping, ele odeia academia, morre para ver. Aí, pastor, tá um indivíduo lá saradão, saiu da academia, foi pro shopping com bolsinha e tal. A mulher morreu, ela quase volta do túmulo para poder falar, você odiava. Irmão, quer um conselho meu? Você não sabe. E queira não saber, porque o teu casamento vai ser maravilhoso. Eu já conheço meu pastor. Você conhece teu pastor lá atrás, irmãos. Só que o teu pastor, ele está em espiral, não tem jeito. Eu também, a gente muda para o melhor. E não adianta você dizer, eu já sei tudo que ele pensa, eu conheço ele há 20 anos. Irmão, eu posso falar, sabe por quê? Porque eu não conheço vocês. E eu estou ajudando vocês a pensar uma coisa: ninguém conhece ninguém. Se deu o luxo de conhecer cada dia, de chegar no culto e falar, já sei tudo que vai acontecer. Você não sabe nada que vai acontecer. Pode até ser as mesmas músicas, pode ser até tudo planejado. Irmão, mas não tem nada a ver com você saber, porque Deus, Ele se move de maneira diferente. Então, se você aprender a arte do uau, vamos de novo, 1, 2, 3? Tá melhorando. Você vai começar a ter o sabor de coisas que você perdeu há muito tempo atrás. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil ensinar para quem já sabe. Porque as pessoas têm dificuldade de se preparar para entender que Deus está se movendo. Ele diz, meu filho, eu faço coisa nova, não percebeste? Eu estou abrindo rios no deserto, abrindo caminhos no deserto, rios no ermo. E ele diz, você não está percebendo que eu estou fazendo coisa nova? Eu sei que você e eu, e parte de vocês, está no evangelho há muitos anos. Eu também estou, irmão, eu sou da velha guarda, dinossauro. Só que eu não quero, eu peço a Deus, Senhor, alguém perguntou, o maior medo que você tem? Eu tenho, de Deus olhar para a terra e não poder contar comigo, porque eu fiquei inadequado para aquilo que Ele quer fazer na terra, porque simplesmente eu fiquei parado num tempo. Estou falando de modernidade, já te expliquei, nada a ver com modernidade, eu estou falando sobre você entender o seu tempo. Irmãos, eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje, e dizer uma coisa que, pelo menos para te assustar um pouco. Porque Deus te deu uma habilidade que Ele não tem. Você sabia disso ou não? Deus te deu uma habilidade que quando Ele olha do céu, Ele fala, uau. Porque Ele não tem a capacidade que você tem. E é bom que eu estou falando para mestres, você não vai sair daqui antes de eu explicar, porque senão vai me chamar de herege. Você é para pensar que você pega o teu carro, liga e sai dirigindo. Aí liga um amigo seu, amiga sua, mulheres. Você apertou um botão e começou a conversar com ela. Você está fazendo uma coisa e você está falando outra coisa, sim ou não? Só que enquanto você fala com a tua colega, você está pensando qual o cardápio do jantar. Porque o homem já bugou, calma, a mulher consegue. O homem já bugou, o homem, duas coisas, ele já está todo, já deu uma bagunça aí. E ainda, se precisar, ela faz uma quarta coisa, sim ou não? Faz. Ela ainda grita ao amigo, pera. Ela está aqui, ó, pensando uma coisa, falando com outra, está dirigindo um carro. Quando Deus olha para você, humano, Ele fala assim, uau. Porque Deus não tem essa capacidade. Quando Deus pensa, o pensamento dele já é a fala dele. Quando Ele fala, a fala dele já é a criação dele. Deus não tem essa capacidade, pastor. Deus não tem como pensar uma coisa, Deus não tem. Fazer outra, e ao mesmo tempo pensar outra. Pensar, falar e fazer. Ele não tem capacidade para isso. Porque quando Ele tem pensamento sobre você, já aconteceu. Deus tem que pensar antes de pensar. Então você acha que aquele texto que eu li, que está perguntando, será que Deus vai fazer? Ele está dizendo, eu não tenho como não fazer. Ele não tem como não fazer. Porque quando Ele pensou sobre você, já está pronto. Ele não tem capacidade de fazer três coisas. Você está escandalizado? Eu estou te falando. Ele não se deu essa capacidade. O pensamento é criação. Então, querido, aprenda uma coisa. Será que Deus vai fazer? Ele diz, meu filho, você acha que eu deixei você passar por dores de parto que você passou? Você acha que eu permiti que você vivesse tudo que você viveu, para agora a criança não nascer?
Sai daqui hoje, prepare tudo, prepare o altar, prepare o quarto, prepare a tua mente, prepare tua conta bancária, prepare a tua equipe, porque eu vou fazer, eu farei ainda esse ano sobre a tua vida, eu vou fazer. Vai ficando de pé, irmão, vai ficando de pé. Eu vou fazer, diz o Senhor, eu vou fazer, diz o Senhor, eu farei no meio de vós, diz o Senhor. Meu Deus, meu Deus, prepare o lugar, prepare o lugar, irmão. Você já sabe tudo? Não, irmão. Quanto mais a gente estuda, a gente começa a ficar mais dizendo: Deus, isso não é nenhuma vaidade, isso não é nenhuma humildade barata, é que é verdade. A gente começa a falar: meu Deus, eu não sei nada. Se você entender isso na tua vida, o que você sabe, querido, trouxe você até hoje. Mas essa conferência, porque conferência eu aprendi hoje, é conferir. Essa conferência está te dando ferramentas novas, conhecimento novo, porque Deus quer fazer coisas novas que você nunca fez. Acredite que eu estou lhe falando. Só que se você fizer como Marta, eu sei, me desculpe, vai virar mais um ano em círculo, só que tem que ser em espiral. Não pode ser. Você tem que ser outra pessoa daqui a 12 meses, ou daqui a uma semana, ou depois dessa conferência. Por isso eu sei que é uma aula, mas na hora a gente pode orar também, né? Eu sei que pode. Amei estar aqui, pastor, porque não é questão só de ensinar, mas ensinar para quem quer aprender é maravilhoso. Está de parabéns por esse ambiente. Pode dar uma salva de palmas. Isso é maravilhoso. Deus está à procura de recipientes. Levante suas duas mãos assim, como se fosse um recipiente. Pai, aqui estão os teus recipientes na terra, que se o Senhor está desejando fazer alguma coisa nos próximos dias, olha para cá. São pessoas que estão prontas para serem cheias. São vasilhas vazias, que estão dizendo: eu preciso, Senhor. Por isso, meu Pai, o Senhor abriu o portal da aceleração no Brasil, no mundo também, mas em especial em nossa nação. Por isso aqui estão líderes, ó Deus, que o Senhor preparou para multidões, que eles não sejam um empecilho nem a tampa do que o Senhor vai fazer. Por isso, meu Pai, derrama do teu conhecimento, derrama da tua autorização na terra. Dá a eles, ó Deus, o que eles não viveram até hoje. Dá a eles a unção, meu Pai, em nome de Jesus. Faça deles o altar ambulante como era Elias daquela mulher, para que a vida deles respalde o teu milagre sobre as casas. Meu Deus, eu quero abençoar os teus filhos agora, para que o lugar que o Senhor está preparando para derramar o teu melhor, sejam eles, pessoas, altares vivos, meu Pai, prontos para ser instrumentos do Senhor nessa geração. Meu Deus, eu os abençoo e te agradeço por essa noite, por essa igreja, por esse projeto, por esse tempo, pelos pastores desse lugar, em nome de Jesus. Se você recebeu, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia! Se não lembrar de nada que eu falei, lembra do uau. Já estou bem.